Ao meu lado é responsável pela Fundação Gol de Letra, que existe em São Paulo e aqui no Rio também na unidade do Caju. Beatriz Pantaleão, muito orgulho aqui pra gente na TV Mais, você aqui com a gente na TV Mais Entrevista. E antes de tudo, eu quero falar da Fundação Gol de Letra como reconhecida pela Unesco, uma fundação que faz um trabalho lindo, né? E eu quero que você fale como é que surgiu a ideia da Fundação Gol de Letra. Conta um pouco da história pra gente, Bia, por favor. Então, na verdade, a Gol de Letra, a gente sempre costuma falar que ela nasce, na verdade, de uma grande amizade que existe entre o Léo e o Raí, né? Eles eram os dois que são aí jogadores de futebol. Os dois jogaram juntos no São Paulo, na seleção brasileira e também no Paris Saint-Germain. E nesse papo de concentração, os dois tinham assim, são muito idealistas os dois, eles tinham esse desejo de contribuir para essa questão social aqui no Brasil, né? E a ideia deles era de utilizar justamente a força do futebol de uma maneira para estar canalizando para projetos sociais. E eles começaram esse papo de concentração, vamos fazer alguma coisa. E quando o Raí voltou a morar aqui no Brasil, ele passou 6 anos, acho, na França mais ou menos. Quando ele voltou a morar no Brasil, a gente deu o pontapé inicial. A gente ficou, na verdade, durante um ano fazendo uma pesquisa em outros projetos sociais, principalmente lá em São Paulo, onde o Raí estava. E depois a gente teve uma ajuda muito grande, que foi da Fundação Kellogg's e da Fundação Abrinq, que foram, a gente sempre brinca que foi nosso padrinho, nossa madrinha, porque eles mostraram pra gente como deveria ser instituída a fundação. E qual o formato que a gente utilizaria também para os nossos projetos sociais. A gente acabou, depois de fazer uma pesquisa, depois de muito conversar e coisa e tal, a gente bolou um formato que seria um complemento escolar, porque nosso intuito inicial era tirar a criança da rua. Uhum. Então, no momento que a criança não estivesse na escola, ela estaria na fundação. E assim a gente... Através do esporte. A princípio. Principalmente através do esporte, mas a gente, na verdade, o esporte é um grande chamariz, é uma grande ferramenta pedagógica, o esporte, porque através do esporte a criança tem a ideia do coletivo, tem a ideia do ganhar, do perder, do jogar em grupo. Então a gente é uma ferramenta pedagógica. A gente que não tem o intuito de formar atletas, não tem intuito de formar jogadores de futebol, não tem esse intuito. Porque como começa Raí, Leonardo, as pessoas já veem, todo né? mundo confunde, mas ideia. Não é uma escolinha de futebol definitivamente. Uhum. Mas a bandeira da Fundação Gol de Letra é a educação. Então, o que a gente busca também, as crianças, assim, no mínimo, saber ler e escrever, as crianças deveriam saber. Então, a gente tem a ferramenta do esporte como um complemento também na leitura, na escrita e na informática. Que na informática também, na verdade, vira um grande isca também para capturar as crianças, porque às vezes é uma ferramenta que eles não têm acesso, então a gente oferece isso, mas o intuito também é sempre estar inserindo conteúdo também. A educação. A educação. Então, assim, a leitura e a escrita está trabalhando junto com o esporte, por exemplo, na época de Copa do Mundo, enquanto as crianças estão em campo jogando, que um é argentino, outro é Uruguai, Brasil, eles estão também na informática fazendo pesquisa sobre esses países, fazendo um programa pedagógico onde as matérias estão sempre misturadas. Entendi. Não é nunca assim uma coisa solta. Interagindo, né? Interagindo. Porque a atração, né, na internet, no caso, no esporte, para poder ensinar, educar, que é essa a proposta de vocês. A proposta é essa. A proposta também, a gente começa também com o intuito de muito resgatar a autoestima dessas crianças que vêm pra gente, né? Porque são crianças que vêm de ambientes sempre muito complicados, muito difíceis, ambientes familiares, ambientes de comunidade, ambientes nem sempre assim muito favoráveis, digamos assim. Então a gente também tem sempre esse intuito de resgatar a autoestima. Uhum. Eu costumo dizer assim que nossas crianças assim não falta capacidade para elas, falta oportunidade. Entendo. E aqui na Fundação vocês dão essa oportunidade. E é justamente esse o objetivo da Fundação, é criar essa oportunidade para que as crianças se encontrem através de diversas linguagens, né? Aí a gente começa os projetos, assim, mas projeto social é uma coisa muito sedutora. A gente está sempre envolvido, tem sempre um projeto na gaveta, tem sempre coisas acontecendo que a gente acaba se deixando envolver, né? Uhum. Então a gente começa com a linguagem do esporte, mas depois a gente acaba botando a linguagem da arte também, que as crianças se descobrem também. A gente tem um caso, por exemplo, na Fundação, que foi um dos primeiros meninos nossos, o Vanderlei, que ele entrou pequenininho assim lá em São Paulo, o menino era uma peste total, e no entanto ele se descobriu através da dança na Fundação em São Paulo. E hoje ele faz parte do corpo de dança do Valdo Bertazzo, ele viaja o mundo inteiro. E esse desenvolvimento que vocês acompanham deve ser maravilhoso, isso né? É muito prazer, gratificante. Isso é uma coisa muito gratificante. Esse negócio de trabalho social é engraçado, porque a gente entra nesse viés de trabalho social querendo se doar
em função das outras pessoas para estar ajudando, e no fundo a gente também é muito ajudado, porque é muito bacana você ver que você está colaborando para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Para a vida de tantas pessoas, né? Pois é, e quando os meninos vêm aqui me contar coisas, olha, fui promovido no emprego, isso realmente é um gol de letra. Eu imagino sim. É muito bom. Agora é o seguinte, né? A gente sabe que a fundação tem toda a estrutura necessária. Em São Paulo começou em 99, no ano de 99, né? Depois foi para Niterói, né? No ano de 2001. Isso. E agora aqui no Caju, desde 2006, certo? É. Então, ao todo, quantos anos de fundação? A gente tem 12 anos de fundação, inclusive a gente lançou o livro dos 10 anos, foi ano passado, a gente lançou um ano atrasado, contando a nossa metodologia, que é uma metodologia muito vitoriosa também. A gente tem um reconhecimento da Unesco, que pra gente foi um prêmio muito bacana ter a nossa metodologia reconhecida pela Unesco. Entre outros prêmios que vocês já ganharam também. Entre outros prêmios, né? Também. Por exemplo, o Raí e o Léo, eles foram reconhecidos como educadores do ano de 2001, se eu não me engano. E foi a primeira vez que um esportista, que não era uma pessoa da área de pedagógica, tinha recebido um prêmio. Então foi muito bacana também, até uma estatueta super bonita, bem legal. E começou lá em São Paulo, porque o Raí é de São Paulo, né? Então a gente deu o pontapé inicial No lá. caso, o Raí fica mais em São Paulo e você fica mais aqui, mas ambos são responsáveis pela fundação como um todo. A fundação é uma fundação única, uma metodologia única, filosofia, os projetos são os mesmos, são equivalentes. Claro que a gente também tem que respeitar o perfil de cada comunidade, então tem alguns projetos que se encaixam em São Paulo que não se encaixaram no Rio e vice-versa. Entendeu? Então, porque a gente também tem que saber que existem as culturas de cada local. E a gente tem que saber se enquadrar. Né? Mas é basicamente a mesma coisa. Então, começa em São Paulo, depois a gente foi para Niterói, porque na verdade eu e o Leonardo somos de Niterói, então existe uma relação afetiva com a cidade. A gente tinha essa vontade de fazer um projeto lá, que durou durante 6 anos. Durou bastante. Durou bastante tempo. E depois a gente resolveu vir para o Rio de Janeiro. Quando a gente veio para o Rio, a gente se baseou numa pesquisa feita pela Firjan, em 2001, de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, e que detectou o bairro do Caju um dos IDHs mais baixos do Rio de Janeiro. Inclusive aqui não tinham projetos sociais, tinha um projeto social na época que agora não existe mais, que é a Fábrica dos Sonhos, que era um projeto bem bacana, e a gente escolheu o Caju por causa disso, em função dessa pesquisa feita pela Firjan. Então existe um certo momento que a gente teve as 3 unidades, que era São Paulo, Niterói e aqui no Caju. Mas manter um projeto social não é simples, não é fácil. Assim, a captação de recurso é um fantasma, eu diria, um fantasma diário, é uma busca constante, sabe? Porque os projetos são sedutores, a gente quer fazer, a gente tem uma lista de espera sempre. Hoje eu tenho uma lista de espera de 300 crianças. Então a gente está sempre querendo crescer, e infelizmente a gente teve que acabar fechando Niterói, porque também a Fundação Gol de Letra, ela vive uma faca de 2 gumes, porque como a gente tem instituidores ilustres, as pessoas sempre acham que a gente nada no mar de rosas, mas não é verdade. A gente nem sempre consegue também ter todos os recursos que a gente precisa, que a gente precisaria, que a gente gostaria de ter para estar atendendo as comunidades onde a gente está. Então, assim, foi com muito pesar que em 2008 a gente teve que fechar a unidade de Niterói e a gente ficou só aqui com Caju e com São Paulo. Com São Paulo. Agora, vários projetos, né, que vocês têm aí, por exemplo, programa Jogo Aberto. Fala um pouquinho dele. Então, o programa Jogo Aberto, na verdade, ele que lá em São Paulo corresponde a um programa que chama Virando o Jogo. Ele é um programa que engloba as linguagens de esporte, leitura, escrita e informática, como a gente estava conversando um pouquinho antes. E ele oferece um complemento escolar para a criança. As crianças vão para a escola de manhã, vêm para o Gol de Letra à tarde, as que vão para a escola à tarde, vêm para o Gol de Letras de manhã. Né? E através dessas linguagens a gente tenta resgatar essa autoestima, trabalhar conteúdo, fazer toda essa proposta mesmo que as crianças vem pra cá, né, nessa busca. Exatamente. Também. Agora tem também o projeto Gol de Trabalho, que é bem interessante. O projeto Gol de Trabalho é um projeto que surgiu há pouco tempo. O projeto Gol de Trabalho é um projeto que é para educação para o mercado de trabalho. Né? Então, são jovens de 16 a 24 anos. E eles vêm para cá, eles têm aula de telemarketing e técnicas administrativas. Além disso, é português, matemática, informática e o que a gente chama de cidadania. Como ele se comportar, às vezes, numa entrevista,
no local de trabalho. A gente trabalha esse projeto muito com a lei do aprendiz, porque as empresas são obrigadas a contratar os meninos, né, pela lei do aprendiz, que funciona, é uma lei que funciona, que é muito bacana. E a gente faz contato com as empresas, então é um projeto que dura 6 meses, é um intensivão, eles têm aula todos os dias. E depois de 6 meses a gente tenta contato com essas empresas para poder encaixá-los no mercado de trabalho. E a gente está tendo um sucesso muito bacana. Já tem mais ou menos assim, a gente tem um percentual de 80% dos nossos meninos já estão empregados no mercado de trabalho. E o legal é que eles vêm precisando de ajuda e realmente, né, eles conseguem. E essa coisa assim de vê-los depois empregados com uma carteira de trabalho, que isso assim é uma conquista que a gente não tem ideia, porque eles terem a carteira de trabalho realmente é uma satisfação muito grande. E quando eles estão empregados, o gostinho que vem, aquela sensação do dever cumprido, assim, que bacana. Imagina. O Thiago tá empregado, que bacana. A Jéssica tá empregada. Gostoso isso, sabe? né? É gostoso. Aí eu sempre, toda formatura que tem, a gente tá indo pra nossa 4ª turma agora, toda formatura eu geralmente falo a mesma coisa. Não me abandonem. Quando vocês forem promovidos, tiverem qualquer coisa dentro do trabalho de vocês, volta, né? E eles vêm me que contar. Gostoso. É muito gostoso. Até teve um dia que eu tava aqui, aí veio esse menino que é o Thiago, que ele passou pelo projeto dos pequenos, ele foi monitor da fundação, ele é uma graça de menino, ele hoje está trabalhando no Caesar Business em Botafogo, e ele já foi promovido. Aí no dia que ele foi promovido, ele veio aqui me contar. Aí ele ficou andando assim atrás de mim na fundação, eu agitada, vendo uma coisa, vendo outra. Aí ele olhava assim pra mim e falou assim, tipo, quero falar com você. Aí uma hora eu parei pra falar assim, fala, Thiago, tem uma novidade. Fui promovido. Falei, caramba, que bacana. Seus olhos ficaram brilhando como estão agora, falando sobre a fundação. Né? Agora é o seguinte. Eu sou muito passional com a fundação. Não, gente, é incrível. Os olhos dela, ela gosta, ama o que faz, né? Pois é. Agora é o seguinte, sempre tem coisa pra falar, então a gente vai pro segundo bloco, porque tem mais projetos da Fundação Gol de Letra aqui, pra Bia contar pra gente daqui a pouco. Fica aí no TV Mais Entrevista. De volta no TV Mais Entrevista com a Beatriz Pantaleão, aqui, responsável pela Fundação Gol de Letra, aqui no Caju, aqui no Rio. A gente prometeu que ia falar sobre outros projetos da Fundação. Bia, fala pra mim do projeto Mensageiros da Água. Então, Mensageiros da Água, ele surge com uma parceria com uma fundação francesa que se chama France Liberté, que a presidente é a Danielle Mitterrand, é a ex-primeira-dama, né? Esposa do François Mitterrand. E ela tem realmente essa preocupação muito latente em relação ao meio ambiente. E a gente, quer dizer, eu acho que é uma preocupação que atualmente é mundial, que todo mundo tem. E a gente adotou também essa linguagem aqui na Fundação, principalmente em relação à água. E esse ano, por exemplo, a gente desenvolveu um projeto no Mensageiros da Água que foi muito bacana, que foi um projeto que chamava Bloco a Bloco. As crianças tinham que montar uma maquete, a Lego forneceu pra gente várias peças. A Lego, junto com a Lego também, forneceu pra gente os blocos. Não só para a Fundação Gol de Letra, mas outras fundações também. E a gente tinha que montar uma maquete. Essa maquete consistia, as crianças saíram pelo Caju, detectando quais os problemas ambientais que existiam aqui no Caju. Esgoto, poluição sonora, poluição visual, enfim, o que não falta é problema de poluição aqui no nosso Caju, infelizmente. Eles tinham que montar uma maquete desses problemas e depois discutir, dando uma solução para aqueles problemas. E foi muito bacana E depois, em novembro, a gente teve uma exposição em São Paulo com as maquetes de todos os projetos sociais. Que legal! E foi um projeto bem bacana, onde as crianças estavam sempre fazendo montando e desmontando a maquete, discutindo os projetos ambientais, enfim. Foi bem bacana. O entusiasmo deles deve ter sido bem bacana. O envolvimento é muito legal também, porque é um problema, o problema do meio ambiente é um problema que está aí, né? Está no dia a dia de todo mundo. Despertar isso neles é importante. E tudo mais, então despertar é fundamental. Muito legal. Agora tem também o projeto Gol de Letrinhas, né? Ai, Gol de Letrinhas. Fala pra gente, olha só. Filma Gol de Letrinhas. Como é que é, Bia, esse projeto? Esse projeto é um projeto que eu adoro, é um dos meus xodóis aqui. É um projeto literário que é desenvolvido dentro da biblioteca aqui da Fundação, que é a nossa biblioteca que é linda, eu adoro a nossa biblioteca super colorida, onde as crianças trabalham durante o ano inteiro em cima de um tema e depois no final tem esse produto lindo, que é um livro que é totalmente feito pelas crianças. Produzido por elas. Produzido pelas crianças. Tem um poema especial aí? Você lê pra gente esse poema? Então lê, por favor. Esse poema é da Andressa de Conceição Ramos, ela tem 14 anos, da turma G. Chama-se Que Amor. Todo mundo te amava, menos eu. Todo mundo te adorava, menos eu. Todo mundo te admirava, menos eu. Todo mundo te beijava, menos eu. Todo mundo te abraçava, menos eu. Agora que você foi embora,
todo mundo te esqueceu, menos eu. Que lindo. Esse poema, eu adoro falar isso para todo mundo, como os outros também são todos muito lindos. Eu acho que isso aqui é a prova de que o que falta para as minhas crianças, como eu costumo chamar meus jovens, minhas crianças, meus meninos, não é a capacidade, é a oportunidade. E eu acho que assim, a arma mais eficaz contra essa violência que impera, que a gente, graças a Deus, está de repente entrando numa vertente melhor, é a educação. Então esse projeto aqui, ele trabalha muito com sentimento. No final a gente está no Gol de Letrinhas 3 e as crianças agora já estão trabalhando no Gol de Letrinhas 4. É um projeto que estimula muito as crianças e é um projeto que é um xodó meu que eu gosto muito. Um projeto lindo, inclusive, é um projeto, né? E é reconhecido pelo MIN, que a gente trabalha com a Lei de Incentivo do Ministério da Cultura. Então é um projeto bem bacana, que já está há alguns anos que está acontecendo aqui na Fundação. Lindo. Entre outros projetos aqui da Fundação Gol de Letra, claro, que a Bia vai falar pra gente agora da formação de monitores. É bem legal esse também. A formação de monitores também é muito bacana. Eu sempre brinco assim, que eu falo assim, são muitas crianças que passam pela Gol de Letra, né? Aí eu falo sempre assim, eu não sei se a gente vai conseguir mudar a vida de todas essas crianças, mas a dos monitores eu tenho certeza, porque eles estão muito próximos da gente. Na verdade, são meninos, são mais ou menos, atualmente nós temos 13 ou 14 monitores. Eles têm uma idade de 17, 18 anos mais ou menos. Eles passaram pelo projeto legal. dos pequenos e depois eles são selecionados pelos nossos professores para fazerem parte do grupo pra dos monitores. Para voltar e ensinar. Então, os monitores, eles ajudam os professores na aula dos pequenos. Então, em legal. toda a aula, na aula de esporte, tem sempre 2, 3 monitores. Na aula de informática, tem 2, 3 monitores. E nisso, paralelamente a isso, a gente dá uma formação para esses monitores. Então, é como se eles fizessem... É como não. Eles fazem parte da equipe da Gol de Letra. Entendi. Então, eles estão no escritório com a gente, eles fazem parte das reuniões pedagógicas, eles estão sempre muito próximos da gente. Participam desse crescimento deles, né? E geralmente, quase todos os nossos monitores depois engrenam no Gol de Trabalho. Fica aqui. Engrenam no Gol de Trabalho, que depois a gente encaminha para o mercado de trabalho. Bacana. Então a gente tem um acompanhamento muito de perto desses meninos, dos monitores. Muito bacana. Agora, e o projeto Comunidades, Bia? O projeto Comunidades é o seguinte, porque a gente gostaria de atender toda a comunidade do Caju, mas aqui são 8 comunidades que tem no Caju. É um bairro muito grande, na verdade, e que a gente não tem condição. A gente tem uma lista de espera, como eu falei, de 300 crianças. E o nosso grande medo é de não formar o gueto da Gol de Letra. Das crianças estarem por aí falando assim, eu sou da Gol de Letra, você não é da Gol de Letra. Tipo um diferencial que não seria porque legal. tem crianças que querem estar na Gol de Letra, mas não estão por uma questão de falta de vaga. Entendo. Então a gente procura fazer alguns projetos pontuais onde toda a comunidade é envolvida. Algo à parte. Por exemplo, 2 vezes por ano a gente faz um projeto que é no sábado, que é o Gol de Cidadania, que é um sábado inteiro aqui, que acontecem aulas de doenças sexualmente transmissíveis, acidentes domésticos, aí tem sempre a Natura sempre faz um laboratório de beleza, pinta a mulherada, coisa e tal. E tem também sempre uma oficina de reciclagem de comida, por exemplo, aprender a fazer um bolo de casca de abóbora. Reaproveitar alimentos. Então a gente sempre bola esse Gol de Cidadania, algumas coisas que sejam de interesse geral. E a comunidade está aberta para toda a comunidade. A nossa festa junina é aberta para toda a comunidade. A gente tem um cineclube que é aberto para toda a comunidade. A nossa biblioteca é aberta para toda a comunidade e é a única biblioteca do bairro. A nossa biblioteca aqui, que a gente chama inclusive de biblioteca comunitária. Então esse projeto Comunidade, o enfoque dele é esse. É tentar mostrar que além dos nossos meninos que estão aqui matriculados, a Gol de Letra também é um espaço aberto para a comunidade aqui. Isso. Agora é o seguinte, né? A gente repara, como eu falei no primeiro bloco, a sua emoção, a sua paixão pela fundação, pelas crianças que estão aqui, que passam por aqui, que já passaram, né? Isso não vai embora, isso fica. Agora você mulher, né? A Bia Pantaleão, mulher, a mãe, porque você tem quantos filhos? 3. São 3 filhos, né? Você está sempre com crianças aqui. Eu tenho 3 filhos biológicos e mais 1000 da Gol de Letra. Pois é. Como é que é o dia a dia, assim, cuidar dos filhos, da sua casa e da fundação? E de você. Isso, né? Eu faço faculdade de história. Olha só, e você tá sempre aí bonitona, porque também tem isso, a gente tem essa preocupação, né, com a gente, da nossa vaidade como mulher. Não é simples, assim, administrar tudo, mas eu gosto de desafios também. Eu sou muito agitada, então eu gosto de estar sempre com o meu tempo uma coisa encaixadinha na outra. E meus filhos, eles participam muito da Gol de Letra, na verdade, eles viveram muito a Gol de Letra. Meu filho mais velho, ele tem 16 anos. A minha segunda tem 15 e minha pequena tem 11 anos. Então, eles praticamente nasceram junto com a Gol de Letra, né?
E então eles vêm muito pra cá comigo. O Lucas, desde pequenininho, às vezes ele vinha jogar futebol com os meninos, enfim. Participa eles também. Eles participam muito, o que eu acho muito bacana também, porque eles veem um outro lado, uma outra realidade também. É verdade. Entendeu? Eu acho que essa questão de você fazer um trabalho social, acho que todo mundo pode colaborar. Cada um pode fazer a sua parte. A gente aqui, por exemplo, tem vários parceiros institucionais que eles não entram com dinheiro, não entram com financiamento, mas entram com trabalho. A gente tem, por exemplo, uma agência de design, que é a Refinaria. Eles fazem todo o nosso trabalho de layout, do nosso relatório anual, que é um trabalho lindo, riquíssimo. Eles fazem o que eles sabem fazer. Então, cada um doa o que pode dar. Eu acho que esse exemplo que eu estou dando para os meus filhos também. Então, acho que eu estar aqui me doando meu tempo para outras pessoas que precisam, eu acho que eles têm, assim, espero que eles tenham orgulho da mãe. Tenho certeza que tem, porque dá gosto ver isso. Eu estou muito feliz de estar aqui. TV Mais, né, com certeza, porque é um trabalho lindo e poder conhecer melhor aqui de perto, sabe, é emocionante saber que existe um lugar especial aqui que ajuda tanta gente, que dá oportunidade a tantas crianças, a tantos adolescentes. Eu sempre falo que eu gosto muito de marcar as reuniões aqui na Fundação. Às vezes as pessoas ficam meio temerosas, entrar em comunidade, coisa e tal, mas acho que quando as pessoas chegam aqui e veem as crianças com a mão na massa, veem as crianças jogando, desenhando, operando com um computador, coisa e tal, muda a maneira de ver. É verdade. Você vê que a coisa tem um resultado. Sabe? A gente é igual, né? A gente se iguala, porque a gente está aqui também, se doando. Seria muito isso. gostoso, é muito gratificante. Pois é. É um vício. E vai continuar aí projetos aí? Cada vez com mais, certeza. Né? A gente agora começou um projeto há pouco tempo, que é a Natura, que é financiadora, que é o projeto da Biblioteca Itinerante. Como eu te falei, aqui são 8 comunidades, então tem umas comunidades que acabam ficando um pouco distantes e que não conseguem frequentar a nossa biblioteca. Então o que a gente faz? São 2 sábados por mês, a gente pega a biblioteca e leva essas comunidades mais distantes. Aí fica um sábado inteiro lá que tem contação de história, várias atividades, assim, e também nesse momento a gente aproveita para cadastrar as famílias. As famílias que são cadastradas, elas recebem na casa delas uma caixa, que a gente chama de caixa literária, onde tem livro infantil, livro para adulto, revista em quadrinho, revista para adulto, massa plástica, tem várias atividades assim de família, de criança, de adulto, e elas ficam uma semana com essa caixa e depois devolvem, para criar o hábito da leitura. Legal. E isso tem dado um resultado muito bacana, que a gente tem tido uma procura bem legal, bem legal. E aí com isso eles criam um link com a biblioteca também. Direto, eles né? começam a ver que isso aqui é um espaço para eles também. Muito bacana. Olha, muito bom. Obrigada pela entrevista. É pena que a gente tem um curto tempo, mas foi um prazer estar aqui com você. E eu desejo que você continue fazendo esse trabalho lindo, porque eu tenho certeza que muita gente sai daqui feliz, completo e realizado. Né? E eu acho que essa é a proposta da Fundação. Com certeza. Nossa proposta é estar trabalhando e estar servindo de exemplo também. Eu acho que até depois da Gol de Letra, várias fundações surgiram assim, entusiasmadas pelo nosso trabalho, e isso também dá muito gosto, acho muito bacana. É verdade. Sabe? Eu acho que essa que é a nossa missão também. Não só cuidar das nossas crianças, mas também, se a gente tem uma metodologia de sucesso reconhecida pela Unesco, vamos compartilhar. Exatamente. E a gente tem esse intuito também. Isso aí. Obrigada, Bia. E eu encontro você no próximo TV Mais Entrevista. Muito obrigada. Um beijo, até lá.